Bom, vamos para a parte 3 da equação de segundo grau. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na última aula a gente finalizou vendo a fórmula de Bhaskara, né, como está apresentada aqui. Talvez alguns de vocês tenham achado um pouco estranha essa fórmula, porque geralmente nesse lugar aqui dentro da raiz tem um delta, né, que é essa letra grega aqui, o D maiúsculo, que a gente também chama de discriminante, tá? Bom, o delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac, que é tudo que está aqui dentro dessa minha raiz, por que ela é chamada de discriminante? Porque tem esse nome, né? Então vamos ver. Quando você troca essa parte pelo delta, fica nessa forma aqui de baixo, quando o delta for exatamente b ao quadrado menos 4ac. Ele é chamado de discriminante ou determinante, né? Pelo seguinte, se isso aqui for positivo, então o que tiver dentro da raiz, se isso aqui for positivo, eu vou ter uma raiz quadrada dele, e para isso vai abrir em duas partes, uma positiva e uma negativa, e vai me dar duas soluções, tá? Então, toda vez que for positivo, ou seja, maior do que zero, tem duas raízes reais distintas. Distinta é diferente uma da outra, né? E quando isso aqui for zero aqui dentro, observe que quando for zero, essa parte toda some, toda essa raiz aqui vai embora, e vai somar mais ou menos zero. Somar mais zero ou diminuir zero, você não fez nada. Então quer dizer que isso não vai gerar raízes diferentes, vai gerar uma única raiz, tá? Para um valor que você vai encontrar, que vai ser menos b sobre 2a. Então temos, perdão, quando o delta for zero, vamos ter uma única raiz, ou outra forma de dizer para a gente também, que é duas raízes reais iguais. Então, quando diz aqui duas raízes reais distintas, eu tenho duas raízes diferentes. E aqui, quando eu digo que tem duas raízes reais iguais, é uma única raiz, né? Estou escrito duas vezes. A gente vai ver por que a gente costuma utilizar esse termo aqui, tá? Mais do que o outro, porque ele vai ser importante no estudo de função quadrática, tá? Bom, e aí para concluir, se dentro da raiz for negativo, bom, para raízes reais, o que a gente está estudando, não tem raiz negativa. Então, qual a raiz de menos 5? Não tem número real que dê isso. Tá? Então a gente diz que quando o delta, o discriminante, for negativo, ou seja, menor do que zero, não possui raiz real. Ok? Bom, eu escrevi aqui uma situação só para poder me auxiliar no passo seguinte, que diz o seguinte, em particular, né? Se tiver duas raízes, a gente chama de x1 e x2. Tem gente que chama de x', x duas linhas. Enfim, são duas raízes, tá? Uma com um mais, né? E outra com um menos. Tá? Então isso aqui me dá duas raízes. Caso elas existam, né? Dependendo da sua equação. Vamos ver um exemplo aqui embaixo. Determine em cada caso a quantidade de raízes da equação sem resolvê-la. Tá? Muito importante isso aqui, sem resolver. Bom, quando eu pego essa equação aqui, a gente viu que ao analisar o discriminante, o determinante, né, o delta ali, o valor que a gente encontra no final vai me dizer se tem duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz, certo? Bom, calculando para esse caso aqui, sabe quem é o A, B e o C, calculo delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Observe que aqui eu já parei, porque eu sei que essa soma aqui vai dar um número positivo, ou seja, vai dar um número maior do que zero. Logo, tenho duas raízes reais distintas, ok? Prosseguindo. Calculando nesse caso aqui embaixo, b ao quadrado menos 4ac. Cheguei no final, zero. Se eu tenho zero, é como resposta, então eu tenho duas raízes reais iguais ou uma única raiz, é outra maneira de dizer, certo? E para concluir no exemplo daqui da letra C, aqui eu cheguei 25 menos 28, eu sei que vai dar negativo isso, né? Ou seja, vai dar menor do que zero, então não possui raiz real. Ó, não posso parar minha frase aqui não, ó. Tá? Não posso parar aqui no raiz não.
Porque em outros casos ela existe solução, mas nos casos reais ele não tem solução, ok? Vamos seguir. As chamadas relações de Ra para equação do segundo grau. A gente vai analisar a soma e o produto das minhas raízes. Somar minhas raízes é somar x1 com x2. Bom, então eu peguei o x1 que eu tinha escrito lá em cima, somei com o x2. Olha o que acontece aqui. Ao juntar esses dois, esse mais raiz de delta vai cortar com menos raiz de delta. Esse cara aqui, o menos b, vou juntar com o menos b, vai me dar menos 2b, certo? Como tem o mesmo denominador, por isso que eu posso repetir e fazer a continha em cima, né? Tá, vai ficar menos 2b sobre 2a, perdão. Simplifica por 2 aqui, sobrou menos b sobre 2a. Então essa é a fórmula da soma das raízes. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você souber o b e o a de uma equação de segundo grau, você sabe a soma das raízes, independente de saber quais são essas raízes. Prosseguindo. Produto das raízes, vou multiplicar minhas raízes. Bom, ao fazer isso, estou multiplicando o x1 pelo x2, né, que a gente tinha falado lá em cima. Multiplicação de fração, multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador, 2a vezes 2a, 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado. Essa parte aqui de cima, isso aqui é um produto notável, né, esse com esse. Então eu fiz uso desse produto notável. Que produto seria esse? Seria isso aqui, ó. Se você tivesse assim, ó, x mais y vezes x menos y, isso daria igual x ao quadrado menos y ao quadrado. Quem seria esse x aqui no meu caso? Vamos lá, vamos fazer associação. O x seria o menos b, tá vendo? O menos b é o meu x aqui. Tá? Então ele vai ficar x ao quadrado no final. Ou seja, ficou o menos b ao quadrado aqui no final, certo? Vou botar uma outra cor aqui para diferenciar um pouco. Tentar colocar um verde. Bom, quem faz o papel do y é o raiz de delta. Tá aqui, ó, raiz de delta é o y. Então vai ficar menos y ao quadrado. Tá aqui menos y ao quadrado. Ok? Então a gente chegou naquele produto notável. Se você não lembrar, dá para fazer? Dá. Você faz distributivo e vai chegar na mesma coisa. Tá? Isso aqui, menos b ao quadrado, é menos b vezes menos b, vai dar mais b ao quadrado. Tá aqui. Menos. Isso aqui é o quadrado, raiz quadrada de um cara elevado ao quadrado, eles são operações inversas. Então vai dar o de dentro. Como assim são operações inversas? Lá, você multiplicar por 2, dividir por 2, você não fez nada. Você tirar a raiz quadrada e elevar ao quadrado, você também não fez nada com esse número. Certo? Sendo ele positivo. E aí, então sobrou menos aqui de fora, o delta. Só que o delta, por sua vez, é b ao quadrado menos 4ac. Quando esse menos troca o sinal de todo mundo lá de dentro. Então, ó, esse b ao quadrado vai cortar com esse b daqui. Esse menos com menos vai ficar mais 4ac. Sobrou essa expressão aqui de baixo. Vou colocar outra cor melhor para ver. O quarto, 4 com 4. O a ao quadrado e o a, bom, se eu tirar o a daqui, aqui é como se tivesse a vezes a, né? Então tira um a só. Então só sobra outro. Não sobrou c sobre a. Como a gente chegou aqui no final. Então o produto é c sobre a. Então quer dizer o seguinte, se você souber quem é o c, quem é o a de uma equação de segundo grau, você sabe qual é o produto das raízes, sem saber necessariamente quem são essas raízes. Ok? Então vamos lá. Continuando. Determine as raízes da equação utilizando apenas a soma e o produto de suas raízes. Então a equação é essa aqui, tá? Foi dada essa equação. Bom, a soma, pela fórmula que a gente acabou de ver, é menos b sobre a. Vamos lá. O b é 4. Tá? Vai ficar menos 4
sobre 1, que é o coeficiente aqui do x ao quadrado, que não precisa colocar, dividir por 1 é ele próprio, né? E o produto C sobre A. O C aqui, menos 12, e o A é 1. Então, menos 12 sobre 1 é menos 12. Então, o que é importante para mim aqui é o seguinte. Eu vou trocar de cor aqui. A soma é menos 4 e o produto é menos 12. Bom, o que eu vou fazer com vocês nem sempre dá certo. Não é que dá certo. Nem sempre a gente vai conseguir intuir sobre a solução. Por quê? A gente está falando sobre soluções inteiras e números pequenos para poder fazer esse tipo de conta. Tá? Então, quando as soluções forem inteiras e os números forem pequenos, talvez a gente consiga fazer dessa forma que eu vou apresentar agora. Tá? E, na verdade, muitas questões de concurso se utilizam disso. Você não precisa resolver a fórmula de Bhaskara completa, não precisa completar quadrado como a gente aprendeu na aula anterior. Na verdade, seu soma produto consegue resolver a maioria delas, tá? Se não der, você vai para o método adicional. Bom, a grande dica aqui é você olhar para o produto, primeiro. O produto dessas duas raízes, tem duas coisas multiplicando dando 12. Então vamos pensar na tabuada. Quem vezes quem que dá 12? Bom, na tabuada eu sei que 1 e 12 dá 12, que é o mais simples de todo. Também sei que 2 vezes 6 também dá 12. Eu sei que tem menos aqui, a gente vai chegar na parte do sinal, mas por enquanto a gente vai observar somente o número. E também eu me lembrei do 3 vezes 4. Isso aí são noções inteiras, né? Óbvio que se fizer 4 vezes 3, 6 vezes 2 vai dar a mesma coisa. Mas isso não interessa pra gente. O que é importante é saber as relações existentes. Vamos lá. Então eu tenho essas três possibilidades. Como a gente disse aqui, o sinal é negativo. Se é negativo numa multiplicação de dois números, quer dizer que pelo menos, na verdade não, que um deles, e somente um deles, terá o sinal negativo. Então, por exemplo, se eu olhar esse primeiro produto aqui, ou é menos 1 e 12 a solução, ou é 1 e menos 12. Então, se tiver um sinal em um, não vai estar no outro, para poder dar negativo aqui no final. Certo? Bom, e o que vai matar isso, o que vai definir aonde eu vou colocar o sinal e qual deles vai servir, é a minha soma. Porque se eu juntar esses dois números, sendo que um deles vai ter sinal trocado, tem que dar menos 4 no final. Então observa que se eu colocar o sinal de menos aqui no 1, menos 1 com 12 dá 11, não serve. Tem que dar menos 4, tá? Meu objetivo é que dê menos 4. Então, menos 1 e 12 não dá. E 1 e menos 12 também não vai dar, porque vai ficar menos 11. Então, isso aqui não serve. Vamos pular para o último aqui. Se eu fizer, botar um menos aqui, menos 3 e 4, se eu juntar, dá 1. E se eu pegar 3 e botar um menos aqui, 3 menos 4 dá menos 1, também não serve. Vamos olhar isso aqui. Se eu colocar um menos no 2, vai ficar menos 2 mais 6, dá mais 4. Eu não quero mais 4, eu quero menos 4. Então, observe que se eu colocar o menos aqui no 6, funciona. Ó. 2 com menos 6, menos 4. Portanto, as minhas raízes são 2 e menos 6. Quando isso funciona? Raízes inteiras funciona bem. Professor, mas dá para fazer com as raízes forem frações? Dá. Só que você vai gastar muito tempo e provavelmente você não vai conseguir fazer de cabeça. A não ser que você tenha uma habilidade assim, fora do comum, que não é o normal. O normal é a gente contar soluções inteiras, tá bom? E aí dá para achar. Uma dica, se você gostou do que eu falei, entendeu, quer relembrar, dá print da tela e salva no seu computador, né, ou no seu celular, dá o print da tela do seu celular, tá bom? 2. Determine a expressão abaixo considerando x1 e x2 sendo as raízes dessa equação. Então observa que eu quero saber quanto dá esse negócio aqui, ó. Tá? Só que eu não disse que eu quero saber, não vou usar as raízes. Meu objetivo não é encontrar as raízes, é encontrar essa expressão. Essa expressão em particular, vou subir mais um pouco,
eu botar aqui deixa eu botar isso aqui pro lado para não me atrapalhar. Pronto, ficou melhor. Bom, perdão, deixa eu botar aqui. Essa expressão aqui em particular, dá pra gente reescrever e mexer isso aí. Como assim? Eu vou tentar juntar essas duas frações. Como é que eu faço para juntar duas frações de denominadores diferentes? Tem algumas maneiras de você fazer, tá? Você pode tentar fazer MC entre esses dois caras aqui de baixo. E aí divide aqui, divide ali, multiplica lá em cima. É uma maneira, tá? Outra maneira é usar o chamado fração equivalente, que é você reescrever as suas frações de maneira que o denominador seja igual agora. Como assim? Exemplo, vou fazer com um número aqui. Vou fazer aqui no baixo, que não tem a ver com a matéria especificamente. Tem lá, 1/3 mais, sei lá, 2/5. Pronto. Uma maneira de você fazer isso é você reescrever cada uma das frações botando o mesmo denominador. Então, por exemplo, esse 1/3 aqui, a maneira mais simples de você pensar, eu quero fazer o mesmo denominador. Uma fração equivalente é você pegar a fração original, por exemplo, a fração 1/3, e transformá-la numa outra fração igual, né, uma fração equivalente, usando alguma... você só pode utilizar um tipo de operação, que é a multiplicação. Você pode multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. É o número que você quiser. Só que não é aleatório isso. Então, eu vou pegar o 2/5 e vou fazer a mesma coisa. Eu devo multiplicar por um número em cima e embaixo, igual, em cima e embaixo. O truque para você conseguir encontrar o mesmo denominador aqui embaixo, então, ó, vamos deixar em vermelho aqui destacado. Esse cara aqui de baixo tem que ser igual a esse daqui. Tá? Bom, se eu multiplicar aqui por 5, aqui dá 15. E se eu multiplicar aqui por 3, aqui também dá 15. Então, o truque, na verdade, a ideia é você utilizar o denominador do vizinho. Então, eu pego o denominador desse cara daqui e multiplico, e pego o do outro e multiplico no de baixo. Só que eu não posso multiplicar embaixo, tem que multiplicar em cima também. Então, se eu multipliquei por 5 embaixo, tem que multiplicar por 5 em cima. Aí eu não altero minha fração. 1 vezes 5, 5. Pronto. E aqui no caso, eu multipliquei por 3 embaixo, 3 em cima também. 2 vezes 3, 6. Pronto. Então minha conta agora virou, ao invés de resolver 1/3 mais 2/5, eu vou resolver 5 quinzeavos mais 6 quinzeavos. Ou seja, 5 mais 6, 11. 11 quinzeavos. Então, eu vou fazer isso com letras agora. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Vamos olhar para cá. Lembra que o truque é multiplicar pelo denominador do vizinho. Então, essa fração primeiro aqui é multiplicar pelo x2. Multiplicando pelo x2, olha aqui, eu vou até deixar destacado, não vou nem fazer a conta, já está aqui, ó. Tá vendo que eu multipliquei 1 vezes x2 dá x2, né? E essa de cá eu vou fazer pelo vizinho, que é esse x1, ó. Vou multiplicar aqui e aqui, tá vendo? Fiquei em cima. Então chegamos a... Por que é bom colocar assim? Porque observa que esses denominadores aqui são iguais, né? A ordem dos fatores não altera o produto, você repete o denominador e faz só a continha em cima. Mas você já deve ter percebido que isso aqui em cima é a soma das raízes. E o de baixo é o produto das raízes. Então, se eu souber a soma das raízes e o produto, eu vou ter minha resposta do que é isso aqui, né? Bom, soma menos b sobre a, produto c sobre a. Aí você substitui na equação lá, ó. Menos b sobre a, c sobre a. Aí você chegou que a soma é 1 e o produto é menos 1. Como a gente viu que essa fração é a mesma coisa que calcular a soma das raízes dividido pelo produto,
Então, basta trocar aqui 1 e o menos 1 vai ficar dividindo, mais com menos, menos 1. Então, essa expressão para esta equação aqui vai dar menos 1. Ok? Bom, o que a gente vai fazer agora é um processo inverso do que a gente costuma fazer. A gente costuma dar uma equação, pedir as raízes, pedir a soma das raízes, certo? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou te dar a soma e o produto, ou as raízes, que a gente vai chamar mais abaixo, e vou pedir qual é uma possível equação que tenha aquele negócio como raiz. Então vamos ver. Vamos supor que eu tenha dado para vocês agora a soma e o produto das raízes de uma equação. Então eu nem disse qual é a equação, que é o que eu quero saber, e nem disse quais são as raízes, eu disse qual é a soma e qual é o produto deles. Então olha aqui, uma equação original, uma equação do segundo grau da forma completa é dessa forma. Eu dividi aqui por A, toda a minha equação. Quando eu dividir por A, observa que esse A vai embora, né? Vai cortar. Esse aqui vai ficar B sobre A e aqui vai ficar C sobre A. E 0 dividido por qualquer coisa dá 0, certo? Bom, agora isso aqui, ó, tá com cara de produto, que é o C sobre A, tá vendo? Então substitui por P. Já esse aqui não é exatamente menos B sobre A. Aí a gente pode usar um truque. Aqui falhou um pouquinho no computador. Eu vou corrigir aqui manualmente. Espera aí, deixa eu tentar acertar isso. Deveria ser uma coisa assim, ó. Menos B sobre A, tá? Era o que devia estar aqui. Porque menos B sobre A vai dar mais B sobre A. E menos B sobre A que está aqui dentro, isso aqui é soma. Isso aqui dentro como menos B sobre A é a soma. E esse menos é o de fora, né? Fica aqui. Pronto. Tá? Então, isso aqui é uma equação de segundo grau que possui como soma é uma equação de segundo grau dada a soma em um produto. Uma possível equação. A gente vai ver quais são as outras possíveis, tá? Então, exemplo. Determine uma equação cuja soma e o produto das raízes sejam menos 15 e menos 154, respectivamente. Então, isso aqui é a soma primeiro, isso aqui é o produto, tá aqui. Pela fórmula anterior, uma equação seria x ao quadrado menos a soma, que por sua vez é menos 15, tá entre parênteses, x, mais o produto, que é menos 154. Menos com menos dá mais, então uma possível equação é essa aqui. Por que isso é uma possível equação? Todas as outras, tem uma observação que eu escrevi aqui embaixo, que você quiser ter essa soma e esse produto, todas elas, deriva dessa equação daqui. Como? Basta você me explicar pelo número que você quiser. Exemplo, se na questão anterior eu tivesse pedido, me diga duas equações que tenha como soma produto esse negócio aqui de cima, né? O que eu faria? Faria assim, ó, pegava essa aqui e depois multiplicar pelo número que eu quisesse. Sei lá, por 2. Se eu multiplicar por 2, seria 2x ao quadrado. Multiplicando aqui por 2 dá 30. Mais 30x. Certo? Menos o dobro disso aqui, 308. Eita, tá saindo feio pra caramba, mas vamos lá. Igual a zero. Então, eu encontrei duas equações que tem, cuja soma é esse e o produto é esse. Então, todas as outras são apenas variações dessa, multiplicando por um número que não seja zero, é claro, né? Se multiplicar por zero, você soma com a equação. Ok? Dois. Então, agora eu vou te dar as raízes da equação, tá? E vou pedir para escrever minha equação na forma fatorada. Essa forma fatorada me auxilia a colocar diretamente dadas as raízes, eu posso escrever as raízes nessa forma. Como assim? É claro que pelo exemplo anterior, se alguém tivesse as duas raízes, você poderia somar e multiplicá-las.
E aí você faria o que a gente fez no caso anterior, né, usando a soma do produto para achar uma equação, tá? Mas eu quero mostrar uma outra forma diferente, que você pode encontrar e seria importante para a gente poder, dentro de função quadrática, tá? O que eu fiz? Imagine que você tenha duas raízes. Então, a gente viu a forma fatorada no exemplo anterior, certo? Que é essa aqui. A forma utilizando a soma em produto. Só que a soma, por sua vez, esse S é x1 mais x2, né? E esse P é o produto, x1 vezes x2. Fazendo a distributiva aqui, você vai chegar nisso e nisso aqui, certo? Agora o que eu vou fazer? Observe que esses dois termos aqui tem um termo x em comum, tá vendo? Então coloquei o x em evidência. Aí sobrou x aqui e aqui sobrou menos x1. E no meu lado direito aqui tem x ao quadrado e x ao quadrado. Mas eu vou colocar o menos x ao quadrado em evidência. Colocando menos x ao quadrado em evidência, aqui embaixo, ó, como eu falei com vocês, aqui sobra o x. E nesse caso daqui não vai sobrar o x1, vai sobrar o menos x1, porque eu coloquei o menos x ao quadrado em evidência, não o x ao quadrado. Então, quando eu fizer essa distributiva, vai ter que dar mais x1, x2, então aqui tem que ser menos, certo? Visto isso, observa que esses dois caras aqui, esses parênteses aqui, são todos iguais, né? Então, posso colocar isso aqui em evidência. O x menos x1 em evidência. Observe que vai sobrar x daqui, que está aqui, e vai sobrar um menos x2 daqui, menos x2. Portanto, olha o que a gente chegou. Então, se eu te der as duas raízes, você escrevendo nessa forma aqui, que é a forma fatorada de uma equação do segundo grau, você consegue encontrar uma equação do segundo grau que dê esse valor, ok? Tem um exemplo ali embaixo com o número, tá? A gente vai fazer. Professor, mas nem sempre vai ter duas raízes, vai ter uma vez uma raiz só. O que eu faço? Lembra que eu comentei com vocês que gosta de ter duas raízes reais iguais? Então, quando isso acontece na equação do segundo grau, quer dizer que essas duas raízes são iguais. x1 é igual a x2. Quando x1 é igual a x2, eu vou chamar aqui de um x barra, que é um número genérico para os dois. Então, ao invés de escrever x1, eu boto x barra. Ao invés de escrever x2, coloco x barra. Esses dois fatores aqui são iguais. Duas coisas multiplicadas é só botar ele ao quadrado. Então, por isso que a gente diz que são duas raízes reais iguais. Também dizemos que é uma raiz de multiplicidade 2, tá? Ou uma raiz dupla, também é outra forma de dizer isso. Quer dizer que é uma raiz igual, que tem duas vezes. Por isso que tem duas vezes, tá vendo? Ela aparece duas vezes nessa minha equação. Tá? Exemplo, vamos ver com o número agora. A gente falou muito aqui, vamos ver se a gente consegue entender. Escreva uma equação na forma fatorada sabendo que A ou as raízes são as que estão aqui embaixo, certo? Então, a raiz menos 27 e raiz 129. Pela fórmula lá em cima, é x menos a raiz vezes x menos a outra raiz. Pronto. X menos 27 fica mais 27. X menos 129 está aqui. O que é esse 987? Lembra que eu falei lá em cima, até no caso anterior, que você pega essa equação, multiplica por um número aí na frente, você não altera em nada essa equação. Em particular, você não altera as suas raízes. Então, toda equação que eu quiser encontrar uma forma diferente para dadas as minhas raízes, é só trocar pelo número que eu quiser. Por que 987? Porque eu quis. Pode ser qualquer número que você quiser, desde que não seja zero. Se botar zero, vai zerar a equação, aí não vai ter equação nenhuma, né? E quando tiver uma única raiz, como a gente falou, a gente faz x menos essa raiz ao quadrado, tá aqui, ó. X menos 45 ao quadrado, vezes o número que você quiser novamente, ok? Pela mesma ideia. Fiz um resumo aqui que talvez seja importante para vocês. Olha, então aqui o delta, positivo, duas raízes reais distintas. Nulo, quando dá zero, duas raízes reais iguais, ou uma raiz dupla, certo? Ou uma única raiz, dependendo do contexto. Negativo, não tem raiz real. Soma x1 mais x2, produto x1 vezes x2.
Fórmula menos b sobre a na soma, c sobre a no produto. Equação dada as raízes. Quando te der a soma e o produto, é essa forma aqui. O que é esse m? Esse m é qualquer número que você escolher, que a gente falou lá, qualquer um que não seja zero. Duas raízes. Duas raízes, você coloca nessa forma, multiplica pelo número que você quiser, pode ser 1. Se você colocar 1, na verdade, você não está multiplicando por ninguém, né? Você não está fazendo diferença na sua equação. Uma única raiz, ou uma raiz dupla, ou uma... tendo duas raízes reais iguais, é esse formato aqui de baixo, multiplicado pelo número que você quiser, que não seja zero. Ok? Então isso aqui resume a aula de hoje.